padres, Padre Nivaldo, pároco desta paróquia, o Padre Daniel, também o Padre Severino, o Diácono Jabas, seminaristas, Mateus, o Anderson, todos os demais irmãos e irmãs aqui presentes, meus parentes, amigos, de longas datas, da época do Gruado, do grupo de acólitos, e outros também da catequese, que, como falei, também passei um tempo nela. A todo o povo de Deus, nosso agradecimento por estarmos aqui na noite de hoje. Celebrar o padroeiro de nossa paróquia é um momento de festa e de alegria, porque recordamos alguém que teve a coragem de professar sua fé em Jesus Cristo num momento importante da sua vida, que custou inclusive a sua vida. São Sebastião, assim como muitos mártires dos primeiros séculos, passaram por um momento difícil, para que hoje pudéssemos estar aqui celebrando esta Eucaristia, professando a fé em Jesus Cristo. Ele, que tinha tudo para seguir uma carreira militar, era capitão do Império Romano, um cargo de confiança. E quem é militar sabe que na carreira militar, sempre que você se dedica e se doa pelo seu serviço, ao passar do tempo vai ganhando algumas promoções. Isso foi com ele, com Santo Expedito e outros que tinham cargos importantes. Mas o mais importante no coração dele, apesar de tudo que ele poderia ter, estava na pessoa de Jesus Cristo. Estava em professar a fé, mesmo sabendo que estava correndo perigo. Mas, para ser um exemplo de cristão, sobretudo nos dias atuais, ele, na hora do momento mais difícil, foi fiel à palavra de Deus, foi fiel a Jesus Cristo. Porque, como diz a carta que escutamos hoje, a segunda leitura, ele tinha um dom que era ser militar, viver uma disciplina, mas utilizou-a para também estar a serviço do próximo. E é interessante essa segunda leitura, porque Paulo nos fala dos dons que cada um de nós recebemos. De fato, nós recebemos dons especiais ao longo da nossa vida, e que a gente só descobre ao passar do tempo. Uns têm os dons de cantar, como tem gente que canta super bem. Eu mesmo não tenho esse dom, nem me atrevo, sou muito desafinado. Mas tem pessoas que cantam belíssimas, outros sabem tocar muito bem, outros têm mais facilidade na retórica, na fala, ou escrever textos belíssimos. Eu tenho 2 amigos padres salentinos que têm uma facilidade muito grande de escrever, são ótimos escritores. Enquanto as pessoas leigas também não têm esse talento, ou quantos outros dons nós não temos, que nós também partilhamos com os nossos irmãos. Todos nós recebemos talentos importantes de Deus, e que não devemos guardar só para nós, mas também utilizá-los em prol da nossa comunidade. E assim, nós ajudamos uns aos outros a crescer, sobretudo em nossa fé. Por isso, irmãos e irmãs, como é importante sabermos viver, ainda mais nos dias atuais, essa partilha, essa troca de conhecimento, que é tão importante sobre a nossa vida. E nesse dia que celebramos e recordamos São Sebastião também, nós nos deparamos com o Evangelho de hoje, esse Evangelho de João, que é um Evangelho que fala de um dos momentos do início da missão de Jesus. Mas é especial, porque ele começa a sua missão, segundo João, também graças à intercessão da Virgem Maria. Que bonito é sabermos
que nos momentos mais importantes da vida de Jesus, Maria estava presente. E não podia ser diferente. Jesus está numa festa de casamento. E seguindo o costume do seu povo, dos judeus, o casamento geralmente durava 7 dias a festa. Então não era uma festa como hoje, que começa agora à noite e vai lá até amanhecer o dia. Por que demoravam tanto no casamento? Tinha um significado com a antiga aliança. Porque o mundo foi criado, em 7 dias. Para eles o casamento representava uma nova aliança, ou a renovação da aliança daquela comunidade, daquela família com Deus. Porque surgia a partir daí uma nova família. Então isso, na cultura, era necessário que o casamento fosse uma festa bem celebrada, um momento de alegria, muita comida, muita bebida, festa. Então não tinham pressa de celebrar esse momento. Então durava mais ou menos esse período. E nesse período se tinha um maior cuidado de não faltar 2 coisas. Claro, a comida e a bebida. Que ainda hoje, quando vamos com uma festa de casamento, aniversário de 15 anos ou outro evento, quem organiza faz questão de não deixar faltar. Pode sobrar até muito, mas faltar não, porque senão passamos vergonha. E aí entra a intercessão de Maria, justamente porque acontece aquilo que não poderia acontecer. Falta, acaba vinho. Isso é uma preocupação, porque pelo costume, se faltasse vinho, isso era como se fosse um motivo de falta de respeito dos noivos, das famílias, para os convidados. Vê que situação. O povo comia e bebia de graça, e se faltasse um dos dois, ainda saía falando mal. E Maria, ao ver a situação, vai a Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Ora, estamos numa festa de casamento. Jesus não é o noivo, não é ele que está casando. Por que ele vai se preocupar com isso? Não tem nada a ver com a história. Pode faltar vinho, comida, ou aquilo, não tem nada a ver com isso. E por isso que Jesus disse: minha hora ainda não chegou. Mas Maria sai e diz aos que estão servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela sabe o que Jesus vai fazer em seu coração. E Jesus então vai a eles, manda encher as talas de pedras que estão ali presentes com água. E é interessante porque quando a gente faz uma análise do texto, diz que essas talas, que são as jarras, cada uma cabia mais ou menos 100 litros de água, e encheram até a boca. Isso quer dizer o quê? São 6 por 100 litros de água, dá mais ou menos 600 litros de água. E o que é que Jesus faz? Transforma essa água em vinho. 600 litros de vinho, uma festa de casamento. Jesus, dá para imaginar depois como o povo ficou, né? Mas podemos dizer, mas para que Jesus fez isso? Não foi o povo ficar bêbado, que a primeira coisa que passa na nossa cabeça é isso. Jesus não faz esse milagre para o povo ficar bêbado, não, mas faz primeiro para fazer a vontade de sua mãe, de Maria, e socorrer, claro, aqueles noivos que estavam passando por uma dificuldade naquele momento. Eles iam passar por uma vergonha pública, segundo o costume, se eles não tomassem alguma providência. E Jesus então faz também isso para mostrar aos apóstolos, aos seus discípulos, mostrar às pessoas que estão ali naquele casamento, que alguém muito importante
se faz presente no meio deles. Não é qualquer um, mas um enviado de Deus. O próprio Deus. Isso João, todo o seu evangelho faz questão de colocar a pessoa, a divindade de Jesus em cada milagre, em cada momento que ele realiza junto ao povo. Então ali é uma manifestação de Deus para dizer que o que está acontecendo naquele momento não se compara ao que virá depois, com os milagres e muitas graças que vão acontecer na vida daquele povo. E aquelas pessoas testemunham esse fato, sobretudo aqueles que fazem o trabalho de encher as talas e que agora, quando levam um vinho bom para o mestre Sala, que é o responsável pela organização, a tomar aquele vinho, ele se surpreende, porque ele com certeza nunca tomou na vida um vinho tão bom como aquele. E é por isso que ele chega perto do noivo. Eu fico imaginando a cena do noivo ouvindo aquela pergunta do mestre Sala. Olha, geralmente nos casamentos a gente serve o vinho melhor e depois servimos o menos bom para os convidados, mas você guardou o melhor vinho para agora. Eu fico pensando que o noivo pensou isso, o que esse cara está falando? Não estou entendendo. Com certeza ele passou isso na cabeça dele. Claro, ele estava preocupado na alegria do casamento, mas para dizer o quê? Que a melhor coisa, o melhor Deus tem sempre guardado para cada um de nós no momento certo. E aquele vinho representa isso, que o melhor de Deus sobre a nossa vida, Ele guarda e nos serve no momento oportuno. Por isso, irmãos e irmãs, a gente precisa muitas vezes aprender a ser paciente quando pedimos algo a Deus. Não podemos ter pressa. Tudo na nossa vida acontece no tempo de Deus. Ele sabe o momento certo de nos agraciar com o milagre, atender um pedido nosso, a nos ajudar a encontrar uma saída no momento difícil que estamos passando. Podemos até nos desesperar, sim, a gente é humano, nós nunca podemos esquecer da nossa natureza, mas Deus sabe o momento certo de agir em nossa vida. Ele agiu nessa festa de casamento, Ele socorreu esses noivos, Ele manteve aquela alegria naquele casamento, para que aquela tradição pudesse ser mantida. Mas hoje Ele quer que em nossos corações a gente também mantenha a nossa fé, a nossa confiança nele. E por isso, quando celebramos São Sebastião, nós lembramos de alguém que em sua vida e até na hora da sua morte foi fiel a esta vontade de Deus. Foi alguém que esperou que a vontade de Deus realizasse na sua vida. Porque São Sebastião foi flechado, como temos ali na imagem, mas ele não chegou a morrer com as flechas. Ele ainda sobreviveu e até compareceu ao imperador Diocleciano para professar em sua frente a fé. Claro que depois ele foi morto, mas ele soube guardar a sua fé e a sua esperança para que, a partir do seu testemunho, muitas outras pessoas conhecessem a Jesus Cristo. E o seu sangue derramado ajudou a muitos encontrar a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, para nós que celebramos esta novena, é um momento de alegria, é um momento de renovação da nossa esperança, da nossa fé, pedindo ao Senhor, que pode tudo, que pode realizar tudo, qualquer milagre em nossa vida, nos ajude a nos encontrar com Deus, que nos ajude a sermos mais santos e pessoas mais tementes a Ele, que nos ajude cada vez mais
a sermos fiel a esta palavra, como os mártires foram, como muitos santos, inclusive das nossas devoções, foram os fiéis e hoje estão na glória recebendo a sua recompensa. Possamos, irmãos e irmãs, permanecer nesta celebração, mas lembrar que é por Ele, por Jesus Cristo, que estamos aqui reunidos, professando a fé e agradecendo a Deus por essa festa, pelo nosso trabalho, pela nossa convivência comunitária, pela nossa missão junto à Igreja e junto ao Reino dos Céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai